Olá, meus amigos. Esse vídeo que a gente vai conversar hoje já estava pronto para ser lançado. Gente, isso é muito sério. E é por isso que esse vídeo de hoje entra exatamente na forma como nós podemos destituir da Suprema Corte pelo menos meia dúzia desses ministros já no primeiro semestre do governo de Jair Bolsonaro. O que está acontecendo nesse momento no STF é um absurdo. Nós temos nojo da Suprema Corte do nosso país. Estão lá pessoas de toga em prol da bandidagem que assola, que destrói o cidadão de bem, os pagadores de impostos e aquelas pessoas que de forma honrada tentam construir suas vidas. Gente, então observem esse vídeo e vamos fazer uma grande frente para que já no primeiro semestre de Jair Bolsonaro a gente consiga, através das leis, acabar com esse império da bandidagem de toga. É muito importante que vocês vejam esse vídeo, assistam ele detalhadamente, compartilhem, porque só assim, atitudes como essa de hoje, leviana, não vai se repetir durante o próximo governo. Então conto com vocês. Vejam o vídeo. Olá, meus amigos. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto de extrema importância. Como nós podemos derrubar, substituir, trocar pelo menos 5 ou 6 ministros do STF, aquela Suprema Corte que nos envergonha. Tudo dentro da lei e já no início do mandato do presidente Jair Bolsonaro. Em 2015, foi aprovado no Congresso Nacional uma PEC chamada PEC da Bengala, de número 457. O que essa PEC fez? Ela alterou a nossa Constituição, do qual possibilitou que os ministros que antes eram obrigados a se aposentar compulsoriamente, obrigatoriamente, com 70 anos, passaram a ter que se aposentar só a partir dos 75 anos. Com isso, hoje nós temos condições de rever essa PEC, formando então uma nova PEC, levando para o Congresso Nacional uma nova PEC onde traria de volta a possibilidade e a obrigatoriedade desses ministros que já estão com mais de 70 anos terem que se aposentar imediatamente. E com isso, nós já conseguimos fazer uma renovação imediatamente de 4 ministros. Vamos ver quais desses ministros nós conseguiríamos pegar já de início do governo Bolsonaro se a gente pressionar os nossos deputados e senadores a aprovarem essa nova PEC, obrigando que aqueles que têm mais de 70 anos se aposentem imediatamente. O primeiro deles, Celso de Mello. Celso de Mello foi nomeado ministro por José Sarney há muito tempo atrás. Esse seria o primeiro. Por quê? Porque ele está já para se aposentar em 2020, novembro de 2020. Então a gente já anteciparia a sua aposentadoria imediatamente com essa nova PEC, do qual abaixa para 70 anos. Segundo, que nós se viríamos livre, graças a Deus, Marco Aurélio de Mello. Esse foi nomeado por Fernando Collor de Mello. Boa coisa, já o sobrenome já não nos traz. E as suas ações, pior ainda. Esse, provavelmente, se a PEC ainda não for alterada, só vai se aposentar em julho de 2021. Aí, mais um que a gente consegue derrubar, trazendo a PEC para os 70 anos. Terceira ministra, Rosa Weber. Rosa Weber foi nomeada pela Dilma Rousseff. Essa também já está na janela dos 70 anos para os 75. Sua aposentadoria nessa atual lei de 75 vai acontecer em outubro de 2023. Nós já traríamos a sua aposentadoria para agora, para o primeiro semestre de 2019. Então, essa é a terceira ministra, ou terceiro ministro, como queiram, que nós expurgamos do STF. Quarto ministro, e esse é para soltar rojão, Ricardo Lewandowski. Com a atual lei, sua aposentadoria está programada para maio de 2023. Se a gente trouxer a nova lei para 70 anos,
mais um ministro obrigatoriamente tem que dizer adeus. E nós dizer graças a Deus se livramos de Ricardo Lewandowski. Ele foi nomeado por Luiz Inácio Lula da Silva. Como não? Eram companheiros do ABC Paulista, amigos de intimidade. E por isso faz tudo o que tem feito lá na Suprema Corte para soltar e amenizar todas as dores e penas da turma do PT. 4 ministros já foram, minha gente. Qual será o próximo? Gilmar Mendes. Gilmar Mendes, com a lei atual que nós temos, está programado para se aposentar apenas em dezembro de 2030. Nós temos aí ainda 11 anos pela frente. Só que Gilmar Mendes é o ministro que mais tem pedido de impeachment contra ele no Senado Federal. Gilmar Mendes foi nomeado por Fernando Henrique Cardoso. E essa praga que se tornou o grande vilão da nossa nação tem hoje que ser impeachmentado. Pela primeira vez, um ministro do STF tem que sofrer um processo de impeachment. Só que para que isso possa acontecer, nós temos que ter no Senado um presidente que queira pautar isso para a votação dos senadores. Renan Calheiros está tentando fazer de tudo para assumir a presidência do Senado mais uma vez. Primeiro porque, se o foro privilegiado for aprovado como está sendo agora a queda do foro privilegiado, somente os presidentes da Câmara de Deputados e do Senado terão o foro privilegiado. Então, para o caso do Renan Calheiros, é quase vida ou morte ficar na presidência do Senado. E para nós também. Mas, para isso, nós temos que pressionar os senadores, nós temos que fazer toda a força popular possível para não deixar Renan Calheiros assumir a presidência do Senado. Assumindo um outro presidente comprometido com a nação, ele tem a obrigação de colocar em votação o processo de impeachment de Gilmar Mendes. Seria o 5º ministro a ser substituído já no início do governo de Jair Bolsonaro. Qual seria o outro próximo ministro? Luiz Fux. Luiz Fux, pela regra atual, vai se aposentar somente em abril de 2028. Luiz Fux foi nomeado à Suprema Corte por Dilma Rousseff. Recentemente, podemos falar um absurdo que foi articulado entre Luiz Fux e todos os demais do Poder Judiciário. Ele simplesmente barganhou que para ganhar esse aumento absurdo de 16% de um salário que já era de 33 mil e foi para 39, agora a troca era: nós não teremos mais o auxílio moradia. E o CNJ hoje definiu, presidido por Dias Toffoli, que, na verdade, o auxílio moradia voltou a prevalecer. Então, na verdade, ele nunca deixou de existir. Não se passou um mês sequer sem que o judiciário ganhe esse absurdo de auxílio moradia, ainda que ganhe os maiores salários do nosso país. Podemos falar num próximo vídeo a quantidade que nós gastamos só com o Poder Judiciário. Equivale a 1,3% do nosso PIB, mais de 80 bilhões por ano. Ninguém no planeta gasta tanto com o Poder Judiciário como nós, brasileiros. São os verdadeiros marajás de todo o planeta. Luiz Fux. Então nós temos aí seis ministros que precisam sair imediatamente. Luiz Fux tem um pedido de impeachment contra ele. Após essa maracutaia que ele fez, o MBL solicitou e aguarda despacho do presidente do Senado sobre o seu pedido de impeachment sobre Luiz Fux. Carmen Lúcia. Carmen Lúcia, recentemente, quando estava na presidência da Suprema Corte, argumentou que não ficaria até o final do seu mandato de 75 anos, porque já estava cansada, já não aguentava mais tanta pressão. Se ela cumprir os 75 anos, ela tem que se aposentar em abril de 2029. Porém, mediante a queda de 6 ministros e ela se sentindo cada vez mais cansada, vamos pensar que 6 já foram embora, para que ela vá descansar, deixe o Brasil para quem realmente quer fazer bem ao Brasil. Carmen Lúcia realmente não é das piores, mas também já cumpriu o seu papel.
Quando agora recentemente teve aquele problema com as universidades federais, ela simplesmente foi lá e mandou: não, as universidades são intocáveis. Todos nós sabemos a situação precária que está as universidades, a ideologia que se colocou lá de raízes comunistas, socialistas, e a gente precisa fazer um limpa em nossas universidades. Carmen Lúcia, por favor, vá descansar. Essa seria a 7ª ministra que foi nomeada por Luiz Inácio Lula da Silva, que nós teríamos condições de ver partir, para que nós possamos sorrir. Próximo ministro, Edson Fachin. Edson Fachin foi nomeado por Dilma Rousseff. Sua aposentadoria está prevista para fevereiro de 2034. Edson Fachin atualmente é o relator da Lava Jato. Todos sabem que na época da Dilma ele fez campanha para Dilma. Dentro da Lava Jato tem hora que ele joga para o lado, joga para o outro. Foi ali muito questionado sobre a situação da JBS, que é quem fez lobby para ele assumir como ministro do STF. Então, a princípio, o Edson Fachin, momentaneamente, ainda não temos condições de retirá-lo do STF, mas, como já falamos aqui, já temos 7 ministros que com possibilidade real de afastamento. Então, quem sabe Edson Fachin também decide que já cumpriu o papel dele e não espera até fevereiro de 2034. Luiz Roberto Barroso. Luiz Roberto Barroso atualmente tem feito aí o lado do policial bom e o policial mau, né? Tem batido de frente com Gilmar Mendes, tem feito por vezes discursos aí do lado da Lava Jato, mas sabemos que na época do processo de impeachment, Barroso mudou todo o entendimento de como deveria ser o rito do processo de impeachment para justamente atrapalhar ao máximo o que poderia ser e se resultou no impeachment de Dilma Rousseff. Então, temos que ter cuidado com esse ministro. Foi colocado ministro pela Dilma Rousseff, nomeado pela Dilma, e a sua aposentadoria está prevista para março de 2033. Dias Toffoli. Chegamos agora no atual presidente da corte. Dias Toffoli, como todos vocês sabem, nunca passou em nenhum concurso público. Dias Toffoli foi, no máximo, advogadozinho de CUT do PT, advogadozinho de Partido dos Trabalhadores, e foi alçado à maior Suprema Corte de nosso país simplesmente por ser apadrinhado do Lula. Lula o nomeou e, queira acreditar, esse é um dos últimos que terá sua aposentadoria. Em novembro de 2042. 2042. Nós temos aí mais de 20 anos com esse crápula ainda no STF. Acredito eu que se nós conseguirmos o impeachment de Gilmar Mendes, Dias Toffoli provavelmente será o próximo, até porque tem denúncias severas sobre um recebimento de mensalidade de mais de 100 mil por mês que pinga na sua conta de uma forma que ele ainda não conseguiu explicar. Ele já foi delatado pela OAS, mas infelizmente o antigo PGR deu um jeito de não aceitar aquela delação e abafou o caso dele. Já tivemos outras delações que de bastidores falaram que ele estava gravemente envolvido com as denúncias. Então Dias Toffoli sozinho não aguenta o rojão. Provavelmente, se Gilmar Mendes cai, Dias Toffoli cai também. E é nesse sentido que nós temos que bater, porque ele já marcou agora para o dia 10 de abril de 2019 a revisão da possibilidade de se prender após a segunda instância. Com isso, ele está concedendo o direito de liberarem e soltarem Lula. E temos que ficar atento, provavelmente esse será um ato que nós teremos que ir para as ruas, e já desde então convoco todos vocês para que a gente fique extremamente vigilante sobre essa situação, pois não podemos permitir que Lula volte a, de alguma forma, contaminar os avanços que nosso país tende a finalmente conquistar a partir do próximo governo. Então, Dias Toffoli, nomeado por Lula, previsão de aposentadoria para novembro de 2042, mas com a nossa vigilância e atenção, conseguiremos gerar um impeachment desse que também não merece estar na Suprema Corte. Por último, Alexandre de Moraes, o Lex Luthor do STF.
que praticamente faz jus ao apelido que ganhou, porque tem feito também ações terríveis contra a nação. Um cara que já foi do Ministério Público, um cara que tinha tudo para fazer um excelente trabalho dentro do STF, mas nomeado por Temer e fazendo as coisas que ele vem fazendo, é um que infelizmente, no decorrer dessa lei que ainda existe, ele deve se aposentar apenas em dezembro de 2043. Ele bate o recorde de ser o cara que mais tempo tem para nos incomodar dentro da Suprema Corte. Então, esse seria o último caso que a gente ainda tem que ficar atento e, uma vez conseguindo impeachment de outros ministros, se esse cara não entrar na linha, pode ter certeza que nós vamos para cima dele também. Com isso, turma, esse é um vídeo para a gente refletir, compartilhar, conversar com as pessoas e demonstrar. Nós temos como fazer um limpa no STF. Só que para isso, nós precisamos agir mediante o Congresso Nacional. Precisamos articular com os nossos deputados federais, precisamos articular com os nossos senadores, para que eles, que são os representantes dos anseios populares, representem a vontade do povo. Se a gente está pedindo o impeachment de alguns ministros, eles têm que colocar em votação. Se a gente está pedindo com que esses ministros que já estão com mais de 70 anos se aposentem de uma vez por todas e parem de acabar com o nosso país, eles têm que alterar essa lei e volte a prevalecer o que antes era regra. 70 anos, tchau ministro, tchau. Vamos fazer isso, vamos pressionar os nossos deputados, que é assim, com essa última barreira que ainda nos impede de realmente avançar para o caminho que nós, todos nós, brasileiros de bem, trabalhador, que com o nosso suor, nossos impostos, conseguimos superar 20 anos de um desastre que o PT nos levou, conseguimos tirar o nosso país do abismo, e agora com o Moro no Ministério da Justiça, só falta limpar o STF. Então, esse é o caminho. Chega de sentir nojo do nosso STF. Vamos colocar lá ministros que verdadeiramente sejam ministros preocupados em zelar pela ordem, pela lei, pela justiça. Chega dessa bandidagem que serve como escudo protetor de tudo que existe de mais errado em nosso país. Agradeço a vocês que conseguiram ficar até aqui, peço que compartilhem, nós estamos aí na virada do ano e esse vídeo tem que começar a entrar para que todas as pessoas que ainda tenham dúvida de como nós podemos mudar essa nossa Suprema Corte agora consigam entender e que isso chegue até os nossos parlamentares e assim a gente faça o caminho do bem, mais uma vez, ser vitorioso. Forte abraço para vocês e até a próxima.